Legal. Tá bom. Agora vai, escolhe o número pra Senta, mim aí. senta aí, amigo. Senta aí com a gente, ó. Aí, vamos jogar. Tu me trancou, eu não podia E a fazer próxima Escolhe o nada. número pergunta pra pode mim aí. ser. Fiquei aqui na minha vida. Escolheu o número? De 1 a 598. 597. Por que concluímos o Pai Nosso com a frase livra-nos do mal? Tu sabe? Quer responder, Rami? O pior Não, que essa é não. pra mim. Ah, Essa é tá. pra... Não tinha nem como. É o seguinte. Ah, tá. Por que terminamos o Pai Nosso com a frase livra-nos do mal? Esse mal não é mal com U, é mal com L. E é mal que representa o maligno, o demônio, Satanás. Tá. Então, é A nos serpente. livrar justamente do demônio, exatamente, da serpente e de todas as tentações dele. Então, o mal indica a pessoa dele, que se opõe a Deus, que é o sedutor de toda a terra. A vitória sobre o diabo já foi alcançada por Cristo, mas nós pedimos para que a família humana seja libertada dele e de suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e da graça na esperança perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Exatamente. Concordo. Acertou. Vamos lá, escolha um número agora para o Rami, Ale. Rami, 238. Oi. 138. Chegando, eu tô no PC dele. Qual é a conexão entre as ações e as palavras do padre na celebração da Eucaristia? Caraca. Não, não. O pior, Eu não entendo. Eu não entendo de catolicismo. Não olha pra mim. o pior que é, Eu não quero que eu... das religiões mais seguidas do Brasil, o catolicismo é a que eu menos conheço. Entendi. Eu não vou nem saber chutar. Mas Então vamos lá. Então vamos te ajudar um pouquinho aí. Uhum. Vamos lá. Mosquito. É o seguinte, ó. Quando Cristo dá uma ordem, Ainda bem que ela não... Uhum. essa ordem ela se faz acontecer. Eu bati em Então, por exemplo, quando ele fala para os apóstolos, né? A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retiver os pecados serão retidos. Nesse momento, quando ele dá essa ordem, automaticamente a pessoa recebe o poder para exercer essa ordem. Deus não vai te pedir uma coisa que você não é capaz de dar, certo? Aham. A mesma coisa é na última ceia, um pouco antes da paixão, né? Então ele vai lá junto aos seus discípulos para poder fazer a celebração da ceia. E aí quando ele levanta, quando ele utiliza as palavras, né? Este é o meu corpo, papapá, este é o meu sangue, papapá. Quando ele usa essas palavras, né? E ele dá o poder dos discípulos de darem continuidade à obra dele. E os discípulos ainda recebem o Espírito Santo. Os discípulos são os apóstolos e os seus sucessores. Quando eles usam as mesmas palavras, a ação de Cristo toma poder e o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Então essa que é a conexão entre as ações e as palavras. Então quando o padre ou o bispo ele usa essas palavras da ceia, ou ele e ao mesmo tempo ele toma na mão o pão ou o vinho, o pão, se tiver, vira corpo de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo. Essa que é a conexão. Entendi. Vai lá, Rami, escolhe o número para ler aí. Número 67. Senão não vai entrar. 67. Achei que tu ia dizer 666. Não.
Não tem até 598. 67. Qual finalidade Deus criou o homem? Para qual finalidade Deus criou? Para qual finalidade? Deus, Uhum. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Sim. Então, Deus criou o homem primeiramente para conviver com ele. Tinha essa ideia de convivência, que foi separado quando, no pecado, eles foram botados fora do jardim e da presença de Deus. A primeira é que o homem foi feito para conviver com Deus. E é isso. E o cara tá me atrapalhando. Cala a boca aí. Vamos lá. Muita gente fala que Deus é alguma coisa, é algo. O pessoal fala que Deus é... O que é esse algo que o pessoal fala que Deus é? Por que em todo lugar sempre Deus é amor. Isso. Ah, o Danny. E da mesma forma que ele amou, ele criou o homem Foi por para que amor. o homem ame a Deus. Com vocês? Ele joga pra vocês. Para que o homem ame a Deus. Mas ele Isso, tem essa é a tantos finalidade outros. do homem. Eu acho que ele tem tantos outros seres que amam ele. Seria egoísmo ele Mas ter criado só a gente. a tartaruga não é feita à imagem e semelhança de Deus, o girassol não é feito à imagem e semelhança de Deus, Não, eu digo outros O seres homem- de outros mundos. Até durar o ET Bilu? Os Como anjos. assim, cara? Os anjos. Não, Não, Os mas anjos. vamos falar dos anjos. Isso. os beleza. anjos, eles são a semelhança de Deus. Isso deve estar Não. oculto na Os Bíblia, anjos né? não Deve. são imagem e Eu semelhança acho de que Deus. não. Eu acho que eles são seres espirituais e tal. Ele, na hierarquia da criação, eles estão entre o homem e Deus, com certeza. Eles são os seres de puro espírito e conseguem aprender ou compreender a ver a realidade imediatamente, instantaneamente. Eles mas conseguem tem uma também, entre questão aspas, trasladar entre distâncias longas rapidamente. Tem uma questão aí, o Eles- que é ser... Porque eu fiquei louco. Desculpa, com ele. pode falar. Não, pode falar. Agora. O que é Então, ser assim, semelhante a Deus? Meu Deus do céu. É Ok, no ok. amor, na Então. imagem? Então vamos lá. Lembrando que uma coisa é ser semelhante, outra coisa é ser idêntico. Nós não somos deuses, somos a imagem e semelhança. Então vamos dar um exemplo. A gente se olha a nossa imagem no espelho. A que a gente está vendo no espelho é outra pessoa ou é a gente mesmo? É a gente mesmo. Só que de forma diferente, é só uma imagem. Olha, Quando a gente olha o nosso reflexo no rio, igual lá a história grega lá do cara que se achou muito bonito olhando pro rio e se afogou tentando o esqueleto. se pegar no rio, né? Então o que ele viu não era outro dele, ele viu só uma imagem, algo parecido, similar. Então, ó, Deus Entendi. ele é livre para fazer o que ele quer, não é? Ele tá triste agora por causa disso. É. Então, de imagem e semelhança à liberdade de Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. Nada a ver. Deus é sabedoria infinita, não deu? Não é? É. Então, da mesma forma, Deus deu a capacidade ao homem de conhecer as coisas criadas. Sim. Aí, Deus não é amor. É. Então, ele também nos deu a capacidade de amar a Deus e amar o próximo. Então, tá vendo que em Deus existem várias semelhanças em nós. Mas Jesus Cristo é o homem encarnado perfeito, certo? Sim. Então, ele é o nosso exemplo. Por isso que nós somos essa imagem que tenta se assemelhar a Cristo, tentando fazer com que, não que nós vivamos, mas que Cristo viva em nós. Agora tem um contexto. Cadê? Legal. Cadê o contexto? Entendi. Não, entendi. E tem coisas que a gente não vai entender também, que é normal. Pô, Por a exemplo, gente não existem vai os saber mistérios tudo. da fé. É, muito mistério. De não Verdade. ver. A gente não vai entender tudo, a gente vai especular às vezes, a gente não vai ter certeza. Mas qual que é a Só, ligação? eu acho que só quando a gente estiver com Deus pra entender Ele tudo disse, isso. o cara tá meio que, tipo, é amigo dele. Muito bom, muito bom essa esperança. De amizade. Papo Quando a gente vai vendo Deus face a face no céu. Pode ser muito Mas poder muito também. tempo. Daí a gente
se ele tem a semelhança física ou era só a semelhança no amor, na sabedoria, etc. Não, física tem. Mas Jesus tinha um nariz, não tinha? A gente tem nariz também. Pô, mas Jesus, é que Jesus encarnou como um ser humano, né? Eu acho que ele tá Ele era Sim. Deus encarnado, ele era Deus encarnado. Isso, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é igual, entre aspas, os deuses gregos, 50% homem, 50% Deus. É 100% homem e 100% Deus, entre aspas. Acabou. É. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não existe compromisso. Ele é o tipo a gente, aqui tem um aquário de peixes, ele se fez um peixinho e passou a entender aquele sistema que tava ali. E habitou entre nós. É. Ô, casal, então, queria me Vamos lá, Ale, escolhe o número pra mim. Número 2. Meu sono já bateu na minha porta. As perguntas iniciais são mais complicadinhas, eu acho. Bem aqui, bateu bem. Vixe. Vou pegar aqui. Na porta da minha, Por que no homem existe o desejo de Deus? na porta da minha casa. Bom, no homem existe o desejo de Deus porque Deus criou o homem. E quando ele criou o homem, ele colocou esse desejo dentro da gente. Dá boa noite pra ele, coitado. É um vazio que só é preenchido por Deus. Dá boa noite pra ele. Dá boa. Eu vou te bater. Que a gente tem dentro de nós esse desejo. A gente tem por quê? Porque Deus criou a gente assim. Não foi um filósofo que Vai disse com- que há no vai homem um complicar. vazio do tamanho de Deus? Ou era algum religioso? Eu conheço a frase, mas não conheço o autor. Nossa, Tem isso aí. silêncio cadavérico, ele já foi. Meu Deus do céu, dois Já foi, travaram. ó. Com certeza, a gente tenta buscar Os dois de uma vez. Deus na terra, né? Mas a gente só vai ter ele plenamente vendo ele face a face no céu. Enquanto isso, a gente vai recebendo consolações dele, Já foi, só né? faltou. Sinais, Travar o meu. buscando fazer a nossa missão na terra. O outro tá a caminho. Vai lá, Ale, escolhe o número pro Rami. Eu tô tentando pegar leve com ele. A 2 foi fácil, então eu acho que a 3 deve ser também. Tudo bem. Aí, Tá, vamos na 3 aqui. Já. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Apenas Nossa. com a luz da razão. Tudo Isso. muito rápido. Tá de boa, não? Essa é pra pensar, hein? Pior que eu acho que eu diria assim, conhecer a Deus pela busca, pela razão, através da Bíblia, que eu diria. Ou será Mas que é olha, de conexão com Deus, oração? pensa comigo. Através da Antes- lógica, vamos antes- dizer assim. Vamos dizer assim. Hum. Todo mundo pode conhecer a Deus, Uhum. certo? E Deus, e Jesus, quando ele veio aqui, ele não escreveu um livro e deu para os seus discípulos para eles lerem e espalharem o evangelho. Ele ensinou aos seus discípulos. Deus não se fez letra, ele se fez carne. Então, só depois, cerca de 300 anos depois dele, é que foi concluído o cânon bíblico. Uhum. Então, existe outra forma de conhecer a Deus com a luz da Tava razão. naquela outra instância. Por exemplo, imagina o índio que nunca viu a civilização nossa. Ou algum cara que está lá na Austrália. Ou lá na Groenlândia. Como que ele pode ver e conhecer a Deus, ou conhecer a Deus com a luz da razão? Entendi. O que aconteceu que tá triste assim, rapaz? Pois é, como? Através da natureza. Quer me deixar? Ó, o Ale tá roubando a pergunta do Rami. Vamos lá. É que eu acho que ele interpretou a razão de forma diferente. Eu sei que ele tá ali. Por Quem? minha O Ale? razão, eu acho que a razão que eu buscava era pelo conhecimento. De onde pegar a fonte, de onde ver a razão. Você tá bom, mano? Besteira, Conhecimento mano. lógico. Não, rapaz. Uhum. Então, Porra, teve reunião, né? Besteira. o Ale, deixa o Ale tentar responder. Pode ser, pode ser. Não, pode responder, Ramidé. Então, o Ale, ele já acertou. É através das coisas criadas por Deus, através das criaturas, das árvores, dos animais, das plantas, dos minerais, das nuvens, dos mares.
Então Ele você, se com a luz da manifesta razão, conhecendo as criaturas e as coisas criadas por Deus, você vê uma certa imagem de Deus, uma certa presença de Deus nas coisas criadas. É igual quando a pessoa vê a perfeição de uma colmeia. Aí que tá. Tão bonitinho Palavra, os ladinhos lá dos favinhos de mel e ação é tal. outra completamente Ou diferente. quando a pessoa Falar ela devagar e fala. olha pra lua e vê ela redondinha. A ação Né? dele foi Então ela- essa. Então Deus ele se Oi. faz presente em sinais na criação. Uhum. Rapaz, Inclusive, o ele favo de mel, se tu tava colocar ele na foda, água viu? e balançar, ele vai se Falar, mano. Todo mundo rearranjar fala. isso daí. em formato É esse o hexagonal de problema. novo. Falar qualquer Todo um mundo fala. fala. Sério? Olha, Caramba. só, hein? Cabuloso essa aí, hein? Sabe? Essa aí, para poucos esse conhecimento. Eu descobri Eu não porque sabia. é o jeito que a gente vê se o mel é o mel de verdade ou se é o mel de açúcar. Ah, Inclusive, a gente vai passar debaixo da ponte agora. Primeira vez que eu tô vendo isso. Você não vai dormir. embaixo da ponte. É, a ponte da. Tem uma pontezona aí. Ué, sério? É, olha lá, ó. Caramba. Tem. Tá lá atrás de ti, ó. Você vai ver dois. Se tiver de noite, vai aparecer duas pontinhas vermelhas ali Não perto do espelho. sabia, Tem não. uma frase Lá no antiga topo. que é assim: cada um curte sua fossa. Você tá mal, você quer curtir Então- sua fossa. Vamos lá, Leis. Agora escolhe o número pra ler aí, ó, Rani. Mesmo que seja É. Ou é pra mim? Acho que é pra ler. As pessoas Dois, acham que só dois, porque cinco, você é sete. esqueleto 257. e 257. vê as coisas. 157. 257. Quem pode receber o batismo, Ale? Não molesta. Aquele que se arrepende dos seus pecados e que aceita a salvação em Cristo Jesus. Esse pode ser batizado. Aquele. Oi? A resposta é boa, mas você tá sendo muito exigente. Você tem que diminuir a barra aí. Ai, Nossa. Por quê? Vai. Porque o bebê pode ser batizado também. E ele não tem a idade da razão ainda. É verdade. Não. Você ficou quantas horas Não jogando? pode? Na minha Não. concepção, não. Bebê não deve ser batizado. Eu respeito que batizem, mas Faz tempo que Só não. quando ele tiver vontade própria, no caso, tu acha? Quando ele decidir que quer ser batizado. 16. Ninguém pode ser obrigado a ser batizado. 17 Bolsonaro. E a criança, se Pô, ela oi. morrer sem ser batizada, Deus vai levar em consideração que ela era uma criança e ainda não tinha se Inocente, desenvolvido. né? 22 de É, Bolsonaro. inocente. Olha, Olha pra mas cima, aí Ale. você vai deixar de trocar a fralda do neném porque ele não decidiu se você queria trocar a fralda dele ou não. É, não Ou vai dar você banho. vai deixar de não dar um nome pra ele porque você não pediu permissão pra ele dar um nome Não, específico pra Aí ele. a gente tá né? falando de olha, a gente tá falando de uma necessidade básica do agora, né? complexo. Esse jogo Mas a necessidade básica espiritual é o batismo. Você não tem aura. Por De isso quem que se é tão arrepende. importante de fazer Você não tem aura. o bebê nasce, entendeu? Eu acho que não. A criança não precisa ser Não é batizada. Superman. vai lá. Vou te dar um exemplo Ela não tão vai bom, deixar de ser salva por um adulto, não. Se batizar ou não, tanto faz. Se faz sentido pra igreja católica, então, ótimo. se batizar, então não tem problema batizar a criança sem ela estar na idade da razão, certo? Não tem problema. Não fiz nada. Ótimo, irmão. Então lembramos da passagem bíblica de aquele que crê e for batizado será salvo. Ô, PM, você E aí, como é tá usando que no fica? celular, velho? Eu tô falando do X. Pode ser que batize a criança, mas não vai valer. Vai ser só Eu só estou dizendo. Vai ser só algo que a igreja faz, né? Como é que se diz? O ritual. Chama aura. Entendeu? Não é um ritual, Mas é justamente por ser um ritual que vale. O ritual é justamente Mas como que João Batista sobrenatural. batizava? Era com aspersão ou era com imersão na água? Não tem teus Não importa, porque a importância do batismo não é o modo que a pessoa vai ser, se a água vai estar no corpo todo ou não. O importante é a matéria e a frase, entendeu? Mas não é Porque- legal seguir o exemplo de Jesus e de João Batista? Qual que é o sentido desse ditado?
Então, é isso que eu estou te falando. O exemplo é a matéria e a frase, e as palavras. Não é o modo em si. Por exemplo, vamos dizer que as pessoas elas pediam perdão dos pecados, levantando as mãos para o alto e pedindo a Deus. Então, o ato de você pedir perdão e estar arrependido dos seus pecados é muito mais um ato do nosso coração do que um ato das nossos braços elevados ao alto. Então pronto, não precisa mais ser batizado. Precisa ser batizado porque está escrito na Escritura. Aquele que crê e for batizado será salvo, entendeu? Pior que a Bíblia tem muita informação boa. Tem tudo do espiritual. E assim, a pessoa que é ateia, ela pegar a Bíblia como um livro filosófico é muito útil também. Aconteceu isso, Porque tem muita coisa boa, muita sabedoria. Tem, com certeza. Então a resposta é que no Catecismo da Igreja Católica é o quê? Que quem pode ser batizado? Quem ainda não foi batizado. A resposta é simples, né? Então quer dizer que a pessoa não pode receber 2 batismos. Não, mas onde que tá na Bíblia que não pode? Vamos lá. Tem, se não me engano, essa passagem no Antigo Testamento. Então vamos. Você tem uma Bíblia aí, Rami? Não, aqui não. Bora. Você tem Mas aí, não precisa. Não, eu tenho celular, eu posso olhar no celular aqui. Olha aí, Mateus 16. 16? É sábado. Isso. É sábado. 16. Fui devagarzinho. Mateus 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo, é isso que eu tô lendo. Tá dando diferença então na Bíblia católica para protestante. Deixa eu pegar minha Bíblia normal aqui. Mateus. A gente tá tranquilo aqui. Pode fazer com calma. Mateus 16, é isso? Desculpa, eu falando bobagem, é Marcos. Por que, mano? Marcos 16. Marcos. Aí não ia dar mesmo. Aí não ia dar certo. Me fez pensar, me fez perceber algumas coisas. Tem Deus, né? Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o assunto do batismo está de certa forma encerrado. Agora vamos lá no Efésios 4:5. Mas a criança ela não tem discernimento para crer naquele momento. Por que ela vai ser batizada? Exatamente, porque ela não precisa crer racionalmente. Os pais assumem a responsabilidade de ensinar a criança. Entendeu? Então, tranquilo. Vamos para a próxima. Efésios 5. Não vai virar debate. 5. Não, tranquilo. Problema aí de falar merda. Entendeu? Mas você tá tendo conteúdo também? Olha aí se você consegue pegar Efésios 4:5. Pode ir lá, mano, mas Efésios 4:5? Tinha pessoas com 4. interesse. rapaziada, Foi apostolado, boa noite. Com vontade de conhecer. Boa noite, buenas noites. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso, então é nessa passagem aí que Qual o contexto? por que a pessoa não pode receber mais de um batismo, entendeu? Num lugar que você não Que uma pessoa se consagra a Deus através do batismo. O contexto é Está que consagrado. Paulo estava escrevendo para os cristãos de Efeso, ensinando que o povo de Deus não deveria viver dividido, mas sim em paz, humildade e união, porque todos fazem parte do mesmo corpo. Um só coro. Ok? Eu acho que ele quis dizer um só batismo, não na questão de ser um só, mas dentro do contexto do que ele estava falando, um só.
ah, Então, um só corpo é porque sobre a todos precisam unidade na acreditar no igreja. mesmo Jesus. Eu começo a contar sobre outro Jesus e sobre outros só ensinamentos. Um Aí só espírito, uma só precisa de uma esperança, nova iniciação um só cristã. Senhor, uma Entendeu? só fé, um só batismo, um só Porque Deus existe e só um Pai. só Deus. Não existe E existe dois um deuses. só batismo. Não quer dizer Isso. que deva se batizar apenas uma vez. Existe um só batismo, Tipo assim, ela faz e fala que é o batismo que João Caminho. e Cristo ensinaram. Afasta. Esse é o batismo, um só batismo. Eu nunca fui no mapa de tiroteio. Diminui o tamanho do seu avatar. Então, esse é o ponto. Bom, que eu gostaria de passar, né? A passagem que fala que a gente só pode batizar uma vez. Chamou pro X1. Então, vamos lá, Lê. Escolhe mais um número pra mim aí. Ou pro Rami. Eu não tenho Ih, pode que é o Rami agora. Pode ser 44. Parece que tá. 44? Tô brincando. Uhum. Roda, Ah, roda. já tenho 17. Vamos lá, então. Isso, Eu não pai. esperava isso. 44. Conhecimento Qual é o mistério central da fé e da vida cristã? Pera, os caras estão fazendo um jogo de pergunta O e mistério da resposta. fé e da vida cristã. Quero fazer esse Aham, isso é foda. Isso é foda. O pior que eu não sei, é buscar alguma coisa ou não? a Com forma fome, como eu te Crash. via antes. O que que seria o mistério? Seria uma vivência? Boa noite, papai. Dá com Deus. Seria uma coisa, uma pessoa? Seria um ato? Como eu te via antes. Diminui Então, aqui. o mistério central da fé é Crash é esse, mano. algo. É a partir desse algo é que tudo provém. O Ítalo também não falou nada. Tá cara de noiado também, Eita. velho. Ele tá fumando crack aí. Tá aí. É Tô o mais pra mistério aprender, de tô mais pra Deus na Santíssima Trindade. Cabeça muito boa. Apostolado, só rapidinho. Tá de sono. É apostolado. Deixa eu só ver a última questão aqui que eu tava pensando. Pode, Tá. claro que pode. Última vez. Do batismo? Se existe só um batismo, porque a criança que foi batizada por aspersão depois pode se batizar de novo ou não? Então, não pode. Porque Então- o batismo, ele Tá. é um isso. Então os os pais católicos, fazem eles- um compromisso pela criança de ensinar a criança, ou a pessoa já adulta que não foi batizada quando era criança faz esse Entendi. compromisso por conta própria. Então são 7 perguntas, se eu não me engano, que são feitas para a pessoa quando ela vai fazer esse compromisso batismal. Sim. Legal. Então a criança batizada na igreja católica não deveria se batizar de novo, é isso, né? Isso, não deveria. Entendi. Nem a evangélica na católica, nem a católica na evangélica. Porque a gente, de forma caridosa, considera que culturalmente no Brasil, boa parte dos evangélicos foram batizados culturalmente na Igreja Católica e, consequentemente, já são batizados. Eu fui E que o batizado batismo com deles 12 anos. é 12. Uhum. e que o batismo deles, né, na boa intenção de batizar em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, é válido, entendeu? Por isso que existe essa comutatividade. O que isso tem a ver com agora? Então, quando alguém, por exemplo, não tem certeza se foi batizado ou não gravou o dia do batismo, Quem estava antes não tá então ele não tem certeza se foi batizado com água mesmo, ou às vezes não tem certeza se foi batizado com as palavras da consagração do batismo. tava mal pensado. Então, nesse caso, quando a pessoa não tem certeza, tem uma coisa que o pessoal chama de batismo sob condição, Não chega a nada. que é o quê? Troca de Então, faz o ritual, mas utilizando a misericórdia de Deus, colocando o batismo sob condição, já que a pessoa não sabe, com certeza, se ela foi batizada isso aqui. na forma correta. Uhum. Entendi.
Não, depois igreja, calma. Qual era a pergunta era pro Hamid, né? Era sobre o mistério. Qual o mistério central da vida cristã? Não vou aceitar isso não, cara. Então o mistério central é E aí? Deus, a fé em Deus. Isso, é Deus. Aham. Porque Deus está em luz inacessível, né? Deus ele se encarna para justamente clarear as coisas pra gente. Mas a gente não consegue humanamente compreender Deus na sua totalidade. Então, um grande mistério é Deus na Santíssima Trindade agindo no mundo. Na sua criação. Eu lembro que, Aqui vai, tipo assim, sério, por favor. é o não que eu entre penso, né? pra- Eu acho que Deus não se pra encaixa em indústria religião. do- O que tem lá é o conhecimento dele, tem o amor que quebra a barreira, né? A religião eu acho que é mais a nossa forma de se juntar em busca de algo. Seria o reino, Sim. no caso, Mas- vida eterna. Mas a questão é a seguinte: Aham. Deus ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Aham. Ele é a verdade, só existe uma verdade, entende? Não tem um Então, e outra, né? Se Deus é a verdade, então não tem essa questão de todas as religiões são iguais. Né? Muito massa. Não são iguais. Eu não acho que sejam iguais, mas que tem. Em toda religião tem pessoas que é da mesma crença, mesmo que esteja em outra religião, crê no mesmo Deus e vai ser salvo pelo mesmo Deus. É o que eu penso. Mas então, o budismo vai ser salvo pelo mesmo Deus? Não. O Provavelmente. espiritismo vai. Alguém- Não, eles não acreditam em Cristo. Uhum. E no espiritismo eles acreditam que Jesus não é Deus, eles acreditam que Jesus é só um espírito elevado. Lá no muçulmano, se eu não me engano, eles acreditam que Jesus não é Deus, ele é só um profeta. Então, as coisas são diferentes, entendeu? É como aquela verso da Bíblia que diz que tem ovelhas que não são do meu aprisco, que estão espalhadas e tal, que ele vai juntar no final. São essas pessoas que estão espalhadas por outras religiões. Né? Então, mas as ovelhas não são todos os indivíduos do planeta. Lembra que Deus, ele, dentre as 12 tribos, ele escolheu uma tribo em específico? Então, quando ele fala isso, é justamente uma linhagem de tradição. Não é necessariamente todas as pessoas da Terra. Não todas. Então, e Deus também vai cobrar cada um conforme ele foi dado. A quem muito foi dado, será cobrado, pouco foi dado, pouco será cobrado. Sim, entendi. Muito bem, vai lá, Rami, escolhe o número pra ler. Ou pro Godzilla. Não é pra ti. Godzilla Não tá é on? pra... Agora chegou mais gente aí. Eu só tô ouvindo mesmo. Não, participa. Tá. Quero participar! Vai no meu lugar. Eu vou abrir, escolhe eu o vou número abrir aqui pra o ele. espaço e vou escolher o número. Que tá dando quase meia-noite, eu tô... Vai lá. Vou escolher o número Tá bom. 99. Sabe 99. meu segredo. Você poderia parar com os efeitos Não, do só. Steam rapidão? 99. Vamos lá então, Godzilla. Não nas coisas que eu penso. Não, 99. Esse poder é da Que skin. sentido? Então, Cadê o efeito. Então, Não, você Godzilla. poderia parar. Processo aqui. Peraí, Já calma. saiu ali. Foi pra quem? Foi pro Caminho ou pro Godzilla? Então, Godzilla. Vai sair? Tu vai sair? É que eu vou comer. Ah, Tá, me adiciona como amigo depois aí. Aham. Pera, como assim? O Godzilla, tá preparado aí? Aqui. É o Tá cara. aqui? Eu? Godzilla. Tá. Aqui, ó. Então vamos lá então. Com licença aí. Em que sentido Maria é sempre virgem? Ah, pensei que você estava falando que várias pessoas haviam falado sobre mim pra você. Vai ser difícil. Isso eu sei. Olha. Isso eu sei. Sinceramente. Calma, se ele pedir universitários pra você, pode, mas deixa ele tentar raciocinar. Uma pessoa lá do Vai. canto faz uma coisa, outra pessoa lá do outro lado está sabendo. Acho que seria na questão mais figurativa E uma da mãe, coisa que o Kobayashi estava assando é que tu tipo, tinha blocado ele. Ó, teve pergunta Porque aqui, ó. ele tinha. Porque quando ele tava namorando com o Simon. Perguntei do Nossa, anime aí Mission. complicou. Ó,
Ele tem que aparecer na minha frente pra eu ler, porque eu Apostolado. tô fazendo uma gambiarra aqui pra eu... agora eu É consigo. pecado deixar Vou deixar de ler minha... Traição. Falei com ele que, né, Então, infelizmente, se você tá consciente... você sabe, É pecado, sim. É ocultismo, né? De forma direta, né? Não dando muitas voltas. Mas vai lá, Godzilla. Em que pecado. sentido Maria é sempre virgem? O bom é não deixar Pedir ler ajuda pros universitários. Nossa, Que Dona situação Massa. complicada aqui. Ocupar. Vai lá, Carmide. Bloquear as pessoas. Aí tu vai numa festa. Eu imagino que e na seja. casa das pessoas que estão lá, Virgem no assim, sentido de ser uma pessoa, ela sempre foi uma moça inocente, ela é uma mulher inocente na palavra em si, tá ligado? Tudo. Eu acho que é isso, que ela é intocável, uma moça intocável, uma moça representação de uma mulher, porque de respeito, uma mulher, primeiramente sabe? Eu não sei tanto como pegar, mas ela é por isso mesmo, pura, essa é a palavra perfeita, que é uma pessoa pura, uma pessoa pura, ela é virgem por isso, ser pura. É uma pessoa inocente, uma pessoa mais De todas as pessoas da Terra, eu nunca imaginei que o Carmida falar uma coisa dessa. Realmente, o caminho do tá... Então, meus irmãozinhos. Aí, tá fugindo. então vamos não fazer nada disso, não. Errado. Não, pô, jogo lixo, mal feito, jogo lixo. Tô ouvindo a palavra aqui, ó. Tô ouvindo a palavra aqui, ó. Né, do parto de Jesus, então nesse sentido ela é pura, né? Que ela não fez bobagem, né? Guardou a castidade, guardou a virgindade até a união com José. Não, a única que leva pro Senhor é a igreja evangélica pica da galáxia. Antes, É blasfemador, depois safado, do parto vagabundo. de Jesus, ela é virgem, entendeu? Então Jesus veio ao mundo e Maria ainda continuou virgem. Sim, eu venho conversando bastante com ele. Caraca. Somente boa. Será que o parto não foi então, normal, não? Ele Então seria. Não, Pensei não que era um foi, sentido não. mais figurativo. me faz ficar Nossa, mais perto fui da pra um caminho minha... totalmente Não, é realmente literal mesmo, ela é virgem em todo sentido, é literal mesmo. Também pensava que era figurativo também, achei que era tipo a mensagem, um negócio assim. Basicamente. Exato. Pô, se tivesse falado que era literal, não tinha acertado, é porque ela nunca foi tocada mesmo, literalmente. Exatamente. Vai talvez aí, Garibar. Vai lá. Vai lá, Godzilla. Escolhe o número pro Carmídio aí. Aí, Godzilla. Escolho o número 27. Já foi escolhido? Mas talvez... Acho que não. DDD. Não, você também vai manipular os números, né? Calma aí. A pergunta número 27. Eu pensei muito, mas eu achei que seria muita sacanagem com o apostolado. Seria maldade. Vamos lá. O que significa de fato cheio, que te faz sentir com Como é propósito. que eu vou explicar isso aqui? Tem muita gente que acredita em Buda, acredita no... O que quer dizer o homem a crer em Deus? Essa é a pergunta. O homem a crer em Deus? Tem gente Isso, o que quer dizer o homem crer em Deus? Entendeu? Que o homem crê em Deus? For bom pra você. Isso, tipo, eu falo, eu creio em Deus. O que isso quer dizer no final das contas? Legal. Vai em frente. Ele acredita em Deus. Está te fazendo Ele acredita no poder, ele acredita na salvação, ele acredita... O negócio é privado, né? Segue alguma religião? Eu acho Ele que... acredita. Ele crê. E a fé dele é realmente isso. Ele crê em Deus. Por toda a isso aí. Eu acho que é isso. Eu imagino que seja isso. Ó, a resposta foi boa, mas ela foi uns 20%, eu acho. Acho que você consegue mais. Uma pessoa que acredita em Jesus Eu Cristo. acho que eles ficaram preocupados com uma coisa. Vou chamar os universitários aqui, ó. Esse meu amigo aqui, ó. Esse cara de voz aí. Esse cara sabe, mano. Vai lá, galera, velho. Continua. A palavra em si não quer dizer nada, velho. O que vale é a ação. A palavra eu creio não vai não vai definir se tu crê ou não. Só se tu disser eu creio em Deus. Mas é só isso. Então vamos lá, galera. O que quer dizer? Que acredita na existência de um ser onipotente, onipresente, onisciente, que está presente na realidade, ele se faz presente na vida dos indivíduos, que se revelou ao mundo e que tenta viver de acordo com o que foi ordenado por esse ser que ele acredita que existe, não? Eu acho. Ele é meu amigo. Meu amigo, você é meu amigo. Você deu uma resposta alto nível. Aí vem a ação. Isso, ele tem uma ação envolvida nisso. Qual que é a ação, Ale? Qual que é a ação de crer em aplicar o Deus? evangelho no dia a dia. Ok, mas o que é o... Não há pessoa. Isso aí.
Não, existe, foi aos poucos, foi aos poucos. É isso mesmo, isso aí. Então existe essa fidelidade para com os mandamentos e a vontade de Deus. Isso aí, muito bom. É. Então ali ajudou. Foi desenvolvendo, tá ligado? Foi seguindo até chegar na resposta. Foi. Vai lá, Carmide, escolhe o número por cada boy aí. Vou lá, boa noite pra vocês aí. 78. Boa noite, irmãozinho. Boa noite.